Olha, pessoal, Adélio Bispo de Oliveira é um homem brasileiro que ficou muito conhecido pela sua tentativa de assassinato do Jair Bolsonaro. Isso você se lembra, né? O atual presidente do Brasil, durante um comício político em setembro de 2018, ele não estava envolvido em nem no local, que é o Lula. O Adélio Bispo ele esfaqueou o Bolsonaro, causando ferimentos graves, né? E após o ataque, o bispo ele foi detido pelas autoridades. E durante o processo judicial foi determinado que o Adélio ele sofria de um transtorno psiquiátrico, que eu já pude te explicar, te trazer aqui no canal também, a cobertura da irmã Maria das Graças, como que foi a sua primeira visita, né? E ele é considerado de forma inimputável e incapaz de responder pelos seus atos. Tudo isso você já sabe. Mas a revelação que eu vou te trazer hoje aqui no canal, em decorrência do seu diagnóstico psiquiátrico, o Adélio ele foi encaminhado para tratamento psiquiátrico numa instituição psiquiátrica, segundo Lewandowski. Só que chamou muita atenção que durante esses 5 anos ele não estava no local correto do tratamento. Então eu fui realizar mais um levantamento com a ajuda do meu colunista aqui, o Thiago Parediani, jornalista. E esse incidente teve repercussões significativas na política brasileira. Dessa vez, nós descobrimos mais verdades sobre a questão da segurança, saúde mental e a questão da polarização política, viu? Olha, são informações urgentes e importantes que eu te trago. Então, eu já peço que você se inscreva no canal, deixe um like, um gostei e participe do nosso debate. Vamos à matéria, Rosa. Você sabe que a gente está aqui apurando verdades do caso Adélio Bispo, né? A gente já teve um informante que conseguiu ir até a rua dos parentes onde moram o Adélio. Já falamos com pessoas ligadas ao Cabo Clenis, né, que foi ali o primeiro que prendeu o Adélio na ocasião, algemou, levou para um canto, protegeu ali do linchamento público que podia ter acontecido. A gente está atrás de muita coisa, né? E as últimas novidades eram de que o Cabrini faria uma entrevista com o Adélio. A gente já veio aqui, desmistificou que isso era uma questão de 2018, logo no fervo ali do calor da facada em setembro de 2018, estava agendada uma entrevista para outubro que acabou não acontecendo, e agora vem aí a informação que vocês compartilharam aqui comigo para fazer essa análise do Estadão, que uma emissora de TV teria pago as despesas de defesa do Adélio, e não é bem assim que você já está vendo aí o título da situação. A emissora de televisão pagou despesas de viagem não honorários de advogado de Adélio. Todo mundo querendo saber quem é o mandante, todo mundo querendo saber quem é que paga o Adélio, quem é que contratou o Adélio supostamente, e até agora nada aparece, e aí vem essa informação que eu quero que você curta, compartilhe e principalmente entenda. Olha só que grande de um rolo que aconteceu aqui e que pode sim trazer respostas, tá? Nessa matéria aqui você pode sim ter respostas novas. Vamos lá então, trechos aqui do Estadão. Emissora de televisão pagou despesa de viagem, não honorários de advogado de Adélio. Vamos saber que emissora de TV seria essa. Você tem algum palpite? Trechos de entrevista com Zanoni Júnior, que é o advogado do Adélio Bispo na ocasião, voltaram a viralizar nas redes. O APF, né, o advogado disse que respondeu às perguntas de modo jocoso. E inquérito policial concluiu que o autor da facada contra Bolsonaro agiu sozinho. Em primeiro lugar, isso aqui não é um caso que cabe jocosidade, na minha opinião. Não tem nada de engraçado aqui, né? Aqui só tem coisa séria, coisa tensa, né? A gente está falando de um quase morte, de um presidenciável, e eu acho que isso aqui tem que ser tratado com muita qualidade e muita seriedade, então não há motivo para o advogado ter sido jocoso com nenhuma situação. Vamos lá. Voltou a viralizar nas redes sociais um vídeo com trechos recortados de uma entrevista concedida por um dos advogados de Adélio Bispo, autor da facada contra Jair Bolsonaro durante a campanha presidencial de 2018. Os trechos da gravação foram selecionados de modo a parecer que emissoras de televisão teriam pagado, eu prefiro falar teriam pago, os honorários da equipe de defesa de Adélio. Esse vídeo recebeu pelo menos 379,6 mil visualizações no TikTok. O vídeo original com a íntegra da entrevista foi gravado por um integrante do grupo simpatizante a Bolsonaro em Juiz de Fora, Minas Gerais. A versão entrecortada que viralizou mostra a pessoa perguntando: a quem interessa manter em segredo, esconder quem mandou matar Bolsonaro? Ao que o advogado Zanoni Júnior responde: a pessoa que me pagou, né? E aí ele fortalece a narrativa de que tem um mandante, sendo que ele já tinha falado que quem pagou foi um pastor
né, de uma igreja da qual o Adélio frequentava. Em seguida, o vídeo editado mostra o advogado dizendo que, tirando aquele primeiro contato em que a pessoa me pagou, eu, Zanoni, no interior do meu escritório, a partir daí todas as despesas foram bancadas por algumas emissoras de televisão. Não vou citar o nome para você, nem para o Brasil. Olha isso, ele acendeu o barril de pólvora, né? Ele acrescenta ainda que os próprios advogados da equipe pagaram alguns gastos. Ao Correio Brasiliense, em 2019, o advogado disse que respondeu as coisas em tom jocoso. Você acha que cabe jocosidade aqui, Zanoni? Com todo respeito, né? A gente quer você aqui no canal para explicar isso. Ao comentar sobre a menção a emissoras, falou que se referia a despesas relacionadas a reportagens, não aos honorários. Fui convidado a ir a restaurantes, essas coisas, para dar entrevista, e a imprensa pagou. Também fiz viagens e quem pagou as passagens aéreas foi a imprensa. Essa mesma justificativa de Zanoni aparece no relatório final da PF sobre o caso de Adélio. Ele afirmou ter respondido às perguntas em tom de brincadeira, já que a mulher que o entrevistou trajava a vestimenta da seleção brasileira e faixa presidencial com um aparelho celular em riste. Aí eu acho que fica difícil porque ninguém filmou, né, a entrevista. Então, tá aqui o vídeo, né? Quem que está pagando todos os advogados que estão defendendo? Todas as despesas foram bancadas pela emissora de televisão. Enganoso, tá? Essa legenda aqui o Estadão verificou como enganosa. A responsável pelo vídeo enviou uma transcrição para a PF, convocou Zanoni, olha o rolo, vai ser jocoso na hora errada, para explicar as declarações. Ele disse que jamais recebeu pagamento de honorários por parte de veículos de imprensa. Segundo o advogado, ao mencionar emissoras de televisão, estava se referindo ao pagamento de refeições e viagens aéreas por veículos de comunicação para viabilizar entrevistas com Adélio Bispo. E aí casa com aquilo que a gente já tinha trazido. SBT e Veja possivelmente tinham custeado alguma coisa para o advogado, não em tom de suborno nem nada, mas simplesmente para poder facilitar a viabilidade dessas entrevistas que depois foram vetadas pelo STF. Zanoni informou que isso ocorreu com o programa do repórter Roberto Cabrini do SBT. Eles viajaram a Campo Grande, onde ele estava preso às custas da emissora. Essa alegação foi confirmada pela PF com informações coletadas junto ao canal de televisão. No final das investigações, o delegado Rodrigo Moraes Fernandes, deixa eu deixar grande aqui para vocês, que eu acho que fica melhor, né? Não fico lendo, parece que eu estou inventando aqui. Sei que vocês confiam em mim e acreditam que eu jamais faria isso, assim como podem acreditar mesmo que eu jamais faria, mas é sempre bom deixar grande. No relatório final das investigações, o delegado Rodrigo Moraes Fernandes descartou a participação de agremiações partidárias, facções criminosas, grupos terroristas ou mesmo paramilitares. Até aqui, a investigação marcada ininterruptamente pelo rigor técnico demonstrou que Adélio Bispo de Oliveira atuou sozinho, por iniciativa própria, tendo sido o responsável pelo planejamento da ação criminosa e por sua execução, não contando a qualquer tempo com o apoio de terceiros, concluiu. O delegado também afirmou que a única lacuna deixada pelas investigações foi quanto à dúvida razoável acerca do real interesse dos advogados de Adélio. Para isso, foram feitas buscas no escritório da Advocacia Zanoni Júnior, mas uma decisão liminar de um desembargador do primeiro Tribunal Regional Federal à época impediu a análise do material coletado. Na última quarta-feira, 3, a segunda sessão do TRF-1 em Brasília derrubou a decisão liminar. Isso abre caminho para que a investigação seja reaberta, mas isso só ocorrerá por iniciativa do delegado responsável pelo caso. De qualquer forma, a entrevista com Zanoni não prova que emissoras de televisão estariam por trás do pagamento da equipe de defesa. Como a investigação da PF mostrou posteriormente, o canal SBT arcou com despesas de viagem e alimentação de advogados para tentar entrevistar Adélio, mas não pagou honorários. A entrevista inteira está disponível no canal do YouTube da deputada federal Carla Zambelli, e a transcrição do trecho em que Zanoni fala sobre as emissoras de televisão está no relatório da PF. Aqui tem um pequeno pedaço, né, a transcrição. Roberta, que seria a entrevistadora. Então, a quem interessa o povo brasileiro, quer saber a quem interessa manter em segredo, a quem interessa esconder quem foi que mandou matar Bolsonaro. Zanoni manda a pessoa que me pagou. Roberta, por que nenhum povo brasileiro consegue, ninguém, nem eu, e nem nenhum desses aqui consegue bancar uma defesa de um criminoso, já que se mostrou ao que veio, não é isso, Zanoni? Eu não sei se você está ciente, mas todos os advogados aqui, e já disseram isso, não só o juiz federal hoje, mas também a Polícia Federal, de que tirando aquele primeiro contato em que a pessoa me pagou, eu, Zanoni, no interior do meu escritório, a partir daí todas as despesas foram bancadas por algumas emissoras de televisão, não vou citar nome, não nome para você, nem para o Brasil. Beijo. Então, essa é a transcrição. Bom, tá explicado, eu consigo entender, né, por estar nesse meio jornalístico e tudo mais. Eu tive a honra de lançar esse livro aqui,
não é merchan, não, simplesmente ele está aqui na minha frente, eu vou usar. Então eu lancei essa biografia, né? Estou aqui atrás da minha fotinha, e eu fui no SBT dar uma entrevista. Então, eu nunca trabalhei no SBT, mas é natural que quando você tem um entrevistado, independentemente se ele seja um criminoso ou não, a emissora paga essas despesas, né, as despesas de locomoção e tudo mais, até porque a produção tem verba para fazer isso. Não tem lógica você, eu quero entrevistar o Adélio, então tá bom, então manda ele sair do presídio lá do Mato Grosso e vir de avião para cá, pago por ele mesmo. Não, então quando a gente foi no de noite, pagaram o avião do Vanderlei, que é o personagem da biografia, e veio um carro do SBT na porta da minha casa, me pegou eu, minha esposa, meu filho, levou até a porta do estúdio do Danilo Gentili, pegou a gente de lá e trouxe na porta da minha casa. Então, é uma questão de, acho que é interesse, né? A emissora tem um interesse no conteúdo e essas despesas de produção são arcadas e fazem parte da verba de produção que a emissora mesmo tem. Então, até aí não vejo nada demais, não vejo culpa alguma do SBT ou da revista Veja em pagar despesas de advogados, porque provavelmente não entrariam no presídio sozinho, certo? O advogado teria que acompanhar essa entrevista. Então, quem foi atrás do advogado para conseguir a entrevista? A emissora. Então, quem leva o advogado, quem custeia, voo, alimentação e transporte, a emissora que teve o interesse de propor a matéria. Não vejo problema algum nisso. Se você vê algum problema, me fala aqui, tá? Não gostou do conteúdo? Me fala aqui. Gostou do conteúdo? Compartilha, taca o joião, se inscreve, ativa o sininho das notificações para a gente não se desgrudar mais em busca de um Brasil transparente, de um jornalismo independente, de um jornalismo verdadeiro e capaz de transformar o nosso Brasil no melhor Brasil possível que a gente possa ter. Pessoal, essa história parece estar longe do fim, né? Em decorrência desses distúrbios mentais, e ele ser considerado inoptável e incapaz de responder pelos seus atos, ele está sendo transferido. E o prazo agora está acabando, eram 60 dias. Falta um pouco mais aí de 10 dias para esse prazo acabar. Em decorrência do seu diagnóstico psiquiátrico, o Adélio, ele ganhou um tratamento psiquiátrico, mas será que a sua segurança, será que não tem risco desse caso ter uma mudança, uma virada nesse jogo? Está todo mundo com medo do Adélio ser morto por onde ele for. Quero saber tua opinião também. A gente vai continuar o nosso debate aqui no chat do nosso comentário, viu? Essa tentativa de assassinato do Bolsonaro gerou muitas controvérsias e questionamentos sobre o sistema de saúde mental, né? E o equilíbrio de segurança e direitos individuais no Brasil. Vamos ver quais vão ser os próximos passos. Foi o professor Alexandre, Auditoria Investigativa. Vem comigo. Não esquece de ver a playlist do Celso Daniel, da Marielle Franco.